Ah, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler versículo 3, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo estava aqui fazendo uma defesa pelo seu ministério. Ele estava dizendo que ele não seguia os padrões humanos. Preste atenção por quê. 2 Coríntios 10, 3, fala assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, declaramos quebrada toda fortaleza da mente nesta hora. Todo o poder do diabo, nós cancelamos agora neste lugar, em nome de Jesus. E declaramos que os nossos pensamentos são cativos a Deus, não só agora, mas para todo sempre. Senhor, renova a nossa mente nesta manhã, pois nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Queridos, eu quero falar hoje, nesta manhã, o que Deus colocou no meu coração durante esta semana. Eu quero falar sobre uma mente renovada. Eu quero falar sobre a transformação da nossa alma. Preste atenção numa coisa. Muitas vezes nós nos convertemos a Jesus, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas a nossa mente não é renovada. Nos saímos da condição de criatura para nova criatura, nova criação. Passamos para a condição de filhos de Deus. Mas nós precisamos ter uma mente renovada. Por quê? Porque é possível o crente ter uma nova vida, um novo coração, e uma mente velha, que precisa ser renovada todos os dias. E isso só acontece através do jejum, oração, leitura da palavra e presença de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa muito importante. A nossa mente precisa ser renovada. O nosso padrão não é mais o mundo. O nosso padrão é a palavra de Deus. Nós não vivemos mais segundo o padrão deste mundo, porque a palavra do Senhor diz que o diabo cega o entendimento dos não crentes ou do mundo, e ele vai fazer tudo para enganar o crente. Tem gente que nasce de novo, recebe uma nova vida, recebe um novo coração e começa a cantar, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Aleluia! Ótimo, glória a Deus, só porque a mente continua velha, o padrão de pensamento da pessoa ainda é do mundo.
Aí não adianta ter voz FM igual a minha e cantar. Se a sua mente não for renovada, irmão, não vai resolver nada. A sua vida cristã vai ser fraca, falha e estreita. Você não vai conquistar, você não vai avançar, vai continuar no mesmo padrão do mundo. Vamos lá. Paulo disse, olha, a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é humana, é algo sobrenatural, é sobre-humano. O diabo tenta capturar a nossa mente todos os dias. E ele tem várias fórmulas, várias maneiras de fazer isso. Por isso nós precisamos estar atentos. Então, queridos, por esse texto que lemos, a gente percebe que temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, porque há uma batalha na nossa mente diária. Há uma batalha muito grande, a nossa mente é um campo de batalha. O diabo tenta forçar a nossa alma. Alma é mente, vontade, emoções. Mas ele começa pela mente. Porque se ele ganhar essa batalha na mente, aí a vontade e as emoções já foi para o beleléu. Por isso, precisamos estar bem atentos. Então a nossa mente é um campo de batalha entre nós, Deus e o diabo. Nós temos que sair daqui hoje, cheios do Espírito Santo, convictos de que esta batalha não pode ser perdida, ela tem de ser ganha. Nós não podemos deixar o diabo conquistar a nossa mente, em nome de Jesus, aleluia. Porque o diabo, ele quer capturar a nossa mente, prender a nossa mente. E é uma batalha diária. Deus quer renovar a nossa mente quando convertemos. Mas o diabo quer capturar a nossa mente e ele tem os seus meios. Ele tenta de todas as maneiras nos enganar. A Bíblia diz, o próprio Paulo fala que, se possível, ele vai se transformar até mesmo em anjo de luz para nos enganar, queridos. Então o diabo cega o entendimento do ser humano que está lá no mundo e ele fica 25 horas por dia tentando enganar o crente, aquele que se converteu. Daí muitos crentes não têm uma vida plena, não têm a vida abundante que prometida por Jesus. Por quê? Porque o diabo capturou a sua mente. Ele tem uma nova vida, ele tem um novo coração, mas uma mente velha. Ele pensa segundo os padrões do mundo. Mas o que o diabo tenta fazer? Ele tenta de todas as maneiras capturar a nossa mente. 2 Coríntios 11:3 diz que o Deus deste século cega a mente dos não crentes e tenta enganar os crentes. É assim que funciona, infelizmente. Então, se a nossa mente não é renovada, a nossa vida cristã está fadada a ser fraca, desequilibrada, estreita, capenga, morocochô, praticamente inválida no mundo espiritual. E se nós, quando nos convertemos, passamos a conhecer o mundo espiritual que não conhecíamos lá fora, quando estávamos no mundo, no pecado, começamos a entender um pouco de mundo espiritual quando nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. Mas, se a sua mente não for renovada, você continua com o mesmo padrão lá do mundo. Tudo que eles fazem, você faz. Tudo que você fazia, continua fazendo. E vai dizer, isso tem nada a ver. Tem sim. Isso é uma mente que mesmo que nasceu de novo, mesmo que recebeu um novo coração, o diabo capturou a mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, pedir a Deus, Senhor, renova a minha mente. Sabe como é que eu oro todos os dias?
Senhor, tira da minha mente, presta atenção aqui, tira da minha mente tudo que é velho, tudo que não presta, tudo que é natural, arranca da minha mente, renova a minha mente, dia após dia. Paulo diz, olha, as coisas passadas ficaram para trás. É uma nova vida, é uma nova mentalidade, é um novo tempo. Nós temos que viver a vida cristã plena, absoluta, sem concessões para o diabo e sem dar brechas para o diabo. Amém, queridos? Amém. Então, Romanos 12, 2 diz que nós, presta atenção, somos transformados pela renovação da nossa mente. Está lá Romanos 12, 2, salvo me engano. Nós só somos transformados de fato e de verdade em filhos de Deus quando a nossa mente é renovada, restaurada. É quando temos a mente de Cristo. Paulo diz no texto que lemos, temos que levar cativo todo, passar pelo filtro de Jesus. Tudo que falamos, tudo que pensamos, temos de estar atentos, porque o diabo, ele não é diabo por acaso, irmãos. E ele não dorme. É verdade que a Bíblia diz que Deus também não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Mas o diabo, ele tem 25 horas, 24 horas por dia para atazanar a nossa vida. E o horário que os demônios mais agem, preste atenção, é de 12:00 às 6. Por quê? Porque nesse horário as pessoas estão, a maioria estão dormindo. E quando você está dormindo, nós vamos ver isso para frente um pouquinho. E quando as pessoas estão dormindo, elas não têm poder de reação. O diabo entra na mente da pessoa, infelizmente. Isso é possível? A gente vai ver depois, tá bom? E a Bíblia diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Tem gente que fala, nossa, o bispo toda hora fala, diabo, diabo, diabo. Tem que repetir, irmãos, para você não esquecer, que ele tenta capturar a sua mente todo dia, toda hora, de várias maneiras. Ele tenta desviar o foco. Por isso, por exemplo, por que as irmãs têm que tomar cuidado na roupa que veste para vir para a igreja? Os homens também. Eu já vi pessoas, irmãos, que vestem uma camisa dessa, mas deixa o botão aberto até aqui. Chega na igreja. Sabe o que é isso? Capeta na cabeça. Aí as irmãs vestem aquela roupa, o freguês está até bem intencionado. Bateu o olho, acabou. Foi para o espaço. O diabo já tomou a mente dele, aí só pensamentos maus. Então, queridos, nós não podemos dar lugar ao diabo, porque a nossa mente, ela está sempre sob ataque dos demônios. Presta atenção. Vou te fazer uma pergunta. Responda para você mesmo, não responda para ninguém, nem para mim. Quem é que controla a sua vida? Quem é que controla a sua mente? Quem é que controla a sua vida? É você mesmo? É Deus? Ou é o diabo? Pastor, de vez em quando é eu, nos domingos, no horário do culto, eu deixo Deus, e o resto da semana, seja o que Deus quiser. O que Deus queria era controlar a nossa mente, mas aí o diabo entra em cena, ele não é bobo. Ele não é trouxa. Então, queridos, nós precisamos deixar Deus controlar a nossa vida. Como é que funciona isso na prática? Tudo que você... Irmãos, Deus nos deu uma mente para pensar, uma mente pensante. Mas tem coisas na nossa vida que é de uma importância tal
que se você não pedir a Deus para controlar a sua mente, renovar a sua mente todo dia, e não consultar a Deus a respeito de algumas decisões que vai pesar para você, para a sua família, na sua vida, no seu trabalho, queridos, nós estamos fadados ao fracasso. Temos que consultar a Deus, temos que deixar Deus controlar a nossa vida. Por exemplo, o solteiro vai casar, Senhor, realmente é essa mulher que eu vou casar? Porque você conhece o agora, quando você está amando, está apaixonado, o amor é cego, surdo, bobo, baba. Mas e depois? E depois? Quando eu casei com a Dalva, eu orei bastante, ela não orou nada, azar dela. Mas... irmãos, eu estava vendo lá na frente, você já ouviu? Presta atenção aqui, o homem, presta atenção aqui. Você quer casar com uma pessoa excelente, mulher sábia? Olhe para sua mãe. Olhe para a mãe da garota, meu garoto. Não dá bobeira, não. Como é que é a mãe dela? Sabe por quê? Querendo ou não, nós herdamos 99% das coisas do pai e da mãe. Você quer casar com um rapaz, gente fina, cara feroz, olha para o pai dele, já de idade, já de idade. É um cara equilibrado, controlado. Pão duro não, controlado. É um cara normal, então você vai casar com uma pessoa normal. Amém? Então, queridos, hoje, quando eu conheci a dona Hilda, a mãe da Dalva, ela tinha uns 50 e poucos anos, se não me engano. A Dalva hoje, com 60, contei a idade dela, falei 60, ela passou dos 60 já, não vou falar quantos não, é só 3. Menos, é 2. Vai fazer agora em junho, 3. Irmãos, é a dona Hilda escritinha. A hora que eu penso que a Dalva está assim, baqueada, tá, a dona Hilda, a gente chegava na casa dela, pensa na mulher trabalhadeira, uma pessoa excepcional. A dona Hilda era a minha segunda mãe. Então, queridos, eu me lembro que a gente chegava, ela estava cansada, muita coisa, cuidava de muita coisa na roça. A hora que você pensava, a dona Hilda está baqueada. Ela levantava de madrugada, amassava bolinho, fazia peta, fazia bolinho frito, que a gente gostava, fazia rosca, fazia não sei o quê. A Dalva, você pensa, nossa, hoje ela está baqueada. De repente ela resolve, vai lá e faz um bolinho frito. Ah, vamos fazer um bolo agora? Falei, meu Deus, tô achando que amanhã era dormir, ainda vai fazer bolo. Aí o Bibiu chega e piora. Na hora do almoço, fritando frango e fazendo bolo, porque os netos... É a dona Hilda escrita. Nunca ouvi, o Rosemir, a dona Hilda e a Dalva não conhecem aquela palavra preguiça. Ah, não, hoje eu estou de preguiça, hoje eu estou... Não existe isso. Ligado nos 320, direto. Irmãos, vamos voltar aqui. Então, queridos, nós precisamos entender que nós estamos sob ataque e nós precisamos saber que Deus tem de controlar a nossa vida. A nossa vida tem de ser controlada, equilatada, balizada, norteada, 3 palavras com o mesmo significado, pela palavra de Deus. E olha que eu já vi o diabo tentando enganar, aliás, irmãos, ele é mestre nisso. Ele usa a palavra de Deus para tentar nos enganar. Você vai entender algumas coisas daqui a pouco. O que ele usou tentando dobrar Jesus na tentação, Mateus 4? A
palavra. Ele conhece a Bíblia muito mais do que nós, irmãos. Muito mais. Então nós precisamos entender que estamos debaixo de ataque. Mas por que é que muitas vezes nos dobramos diante dos ataques do diabo? Muitas vezes somos derrotados. Muitas vezes não conseguimos a vitória. Primeiro, muitas vezes a pessoa se converteu, mas ela tem uma mente incorreta. Todos os pecados, preste atenção, grande ou pequeno, pensamentos impuros, pensamentos orgulhosos, pensamentos injustos, pensamentos sem bondade, tudo isso é um prato cheio, é terreno para o inimigo conquistar a nossa mente. E à medida que a pessoa continua falando, ouvindo palavras, ou falando essas coisas, ou não abandona o pecado, o diabo entra, queridos, ele entra primeiro na mente. Depois ele vem nas emoções, depois ele vem na vontade da pessoa, aí já acabou, aí vem possessão, aí ele entra de vez no corpo. Por quê? Ele já, nessa batalha, ele já ganhou, ele já conquistou, ele já capturou a mente, a vontade e as emoções da pessoa. Aí já não tem mais resistência, porque a palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir, temos que abandonar ou saber que essas coisas... Olha, quando vier um pensamento impuro a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa, irmãos, o que é que você tem que fazer? Dá uma de assembleiano, dá um pulo ou 3 pulinhos e grita, sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Mas é verdade, irmãos. Não adianta tentar. Presta atenção, o que José fez quando o diabo tentou capturar José? Botou a mulher lá, nua, bem de frente dele. O que ele fez? Saiu vazado, fugiu da aparência do mal. José sabia que aquilo ali não era só uma mulher, tinha capeta por trás. Tinha demônios por trás. Tinha a famosa pomba-gira por trás. Irmãos, é assim que tem que funcionar. Mas tem gente que tem uma mente incorreta. Não, eu sou forte. Eu consigo. Irmãos, nós só estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Muitas vezes ficamos tentando resistir. Se você não consegue, querido, peça ajuda. Agora, você tem que saber para quem você vai pedir ajuda, tá? Porque muitas vezes ficamos com vergonha, o diabo já capturou a sua mente, o cara está viciado em pornografia, já está fazendo besteira. Aí o que ele faz? Muda de igreja. Ou vai num pastor de outra igreja que não tem nada a ver com o peixe. Eu não, vou contar isso para o Rosemir, vai que ele conta para a igreja. Para, né, irmãos? Existe ética no pastorado. Então, queridos, tem muitas coisas que só ficam entre você e Deus e tem muitas coisas que só ficam entre você e o pastor. Eu estou aqui para quê? Para batalharmos juntos, não deixar o diabo capturar a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Porque eu conheço os ardis do diabo. Paulo dizia, olha, eu conheço as artimanhas do diabo. E ele tem várias artimanhas. Queridos, e eu já passei por centenas delas. E quando Deus me dá a vitória, é para mim falar, eu sou bom, eu sou forte?
Não, irmãos, é para mim poder ajudar alguém lá na frente, quando ele tiver o mesmo problema. É para isso, irmãos. Amém? Irmãos, muitas vezes nós sucumbimos diante do inimigo porque interpretamos mal a verdade de Deus. Muitas vezes interpretamos mal a palavra de Deus. Por que é que existe tantas seitas? Porque algum indivíduo, algum homem ou alguma mulher em certa hora foi na conversa do diabo. Você pega os mormons, você pega os testemunhas de Jeová, tudo foi um anjo que veio na cabeça do freguês e falou: agora vai ser assim, assim, assim. E ele acreditou. O diabo se transformou num anjo de luz. E ele caiu na balela do diabo. Primeiro na mente, depois na vontade, pegou as emoções do cara. Não, eu vou começar uma nova igreja, nova doutrina. Aí a vaca foi para o brejo, ainda levou um monte de gente. Por que é que existe pseudo-igrejas no Brasil, um monte delas? É alguém que nunca teve o chamado, mas o diabo dobrou a mente dela. Não, se o Rosemir pode, você também pode. Irmãos, o Rosemir não pode. O Rosemir só está aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. E a Bíblia é clara: aquele que está de pé, cuidado que não caia. Porque as artimanhas são várias, e não é um dia, não é uma semana. Ele tenta nos magoar de todo jeito, queridos. Eles usam, porque, presta atenção, por que Jesus falou: olha, os nossos piores inimigos são os da própria casa. Por quê? É porque nós estamos sempre com eles. Aí o que o diabo vai fazer? Usá-los para nos desanimar, para nos magoar, para fazer você fugir do foco, e assim por diante. Por isso, queridos, nós precisamos conhecer a palavra, estar firmados na verdade e saber interpretar. A Bíblia diz que a tribo de Levi, eles sabiam interpretar os tempos. Eles eram espertos. Paulo chegou na cidade de Bereia e começou a pregar. O que os irmãos fez? Todo mundo, quem tinha alguma coisa do Velho Testamento, abriu e foi conferir se era assim mesmo. Seja crente bereano, consulte a palavra, não vai na conversa de qualquer um, qualquer profeta, qualquer profetisa de ponta de rua, ou de qualquer igrejola nesse planeta, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que nós temos que, presta atenção, provar os espíritos. Isso é o meu espírito? É o Espírito de Deus? Será que não é o diabo? Irmãos, o dom que nós precisamos ter hoje, o dom básico para não ser capturado pelo diabo, chama-se dom de discernimento espiritual. Eu já vi em vários lugares, várias vezes, pessoas que você achou que era de Deus, pessoas que estavam falando coisas de Deus, mas nada daquilo era de Deus. Presta atenção, queridos. Se existem dons espirituais, o diabo tem também dom de adivinhação. Aquela mulher que Paulo expulsou o demônio, e eles arrumaram o pau na cabeça dele, porque ela dava muito lucro para os seus senhores, apedrejaram ele. Aquela mulher tinha um espírito de engano, um espírito de adivinhação. Quando Paulo veio passando com seu amigo, lá vem Paulo, servo de Deus.
O capeta estava certo ou estava errado? Certinho, falando verdade. Ele só fala mentira, mas ele estava falando a verdade. O que Paulo fez? Cala a boca, capeta, sai dela, puf. Oh, mas estava elogiando você, Paulo, te chamando de servo de Deus. Grande servo de Deus. Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. Aquilo que eu quero fazer não dou conta. E aquilo que eu não dou conta, aliás, o que eu quero fazer não faço. O que eu só faço o que eu não quero. Aí o diabo vem elogiando. Lá está Paulo, servo, cala a boca, capeta. Vai para os quintos dos infernos. Buf, foi embora. Mais um para o inferno. Muitas vezes, querido, nós interpretamos mal. Muitas vezes acontecem coisas conosco que achamos que é natural, achamos que foi causado por nós mesmos. E muitas vezes aquilo ali são demônios tentando te enganar. São capeta tentando te enganar. Isso acontece demais. Muitas vezes, queridos, uma doença, uma enfermidade no nosso corpo. Aí você acha, daqui a pouquinho eu quero falar de uma coisa aqui que acontece demais sobre isso aí. Mas muitas vezes uma enfermidade no nosso corpo. Achamos que aquilo é natural e muitas vezes não é. É uma seta de enfermidade. É um espírito de enfermidade. Você vai ver Jesus lá expulsando o espírito de enfermidade. O dia que eu orei com a mulher ali, ajoelhei para orar porque ela estava numa cama com as pernas cortadas. Todo mundo, o médico tinha mandado ela embora, estava com câncer daqui até aqui, estava tudo aberto, comido, fedendo. Sabe o que era? Um demônio. Porque eu pus a mão na cabeça dela, manifestou o demônio e falou, eu vou matar ela, eu sou um espírito canceroso. Eu fui mandado para matá-la. Falei, agora não, agora acabou. E aí, irmãos? Contra fatos não há argumento. 3 dias depois, a mulher tinha 15 dias que não saía do lugar, as costas estavam toda ferida. 3 dias depois, eles trouxeram ela na igreja. Ela ficou endemoniada de novo, virou tipo uma cobra, saiu andando por baixo do banco. Eu corri lá e peguei ela pelo pescoço, pela roupa e arrastei para trás. Expulsamos o demônio, outro capeta. Com 15 dias, ela voltou para São Paulo, para a família dela, completamente curada. Sem quimioterapia, sem nada. Sabe, irmãos? Muitas vezes o diabo cria algumas circunstâncias, muitas vezes ele tenta te barrar no seu trabalho. Espírito de miséria, tranca a rua, começa a amarrar as finanças da pessoa. E muitas vezes interpretamos mal. Isso é impossível. Isso Deus não deixa. Irmãos, os demônios agem de acordo com o entendimento errado do crente. Depende muito do nosso entendimento. Eu quero dizer para você, queridos, que tudo isso tem jeito, há remédio. Temos que pedir ao Senhor para renovar a nossa mente todos os dias. Mas tem mais um monte de coisa que eu ia falar agora, mas o meu tempo já acabou. Aliás, está passando já. Então, queridos, à noite a gente vai continuar. Se você quer ver a continuação, vem à noite. Senão vai ficar pela metade. Vem à noite e nos próximos domingos de manhã e à noite. Porque esse assunto aqui rende, irmãos. Isso aqui rende. Não há unanimidade nisso. Mas eu estou falando aquilo que eu já tive experiência. Ou que eu já vivi. Então, queridos, graças a Deus, nós podemos pedir ao Senhor para renovar a nossa mente. Muitas vezes, preste atenção, temos conceitos errados da palavra de Deus, interpretamos mal a palavra de Deus, aí Deus deixa acontecer alguma coisa,
nesse nível para mudar o nosso entendimento, para saber que os demônios também têm as suas capacidades, os seus dons, os capeta também sabe agir e tenta nos enganar o tempo todo, mas graças a Deus que existe também dons espirituais, existe o dom de discernimento espiritual. Você sabe quando é Deus, você sabe quando é você mesma, você sabe quando é o diabo que está usando a pessoa, agindo através dela. Por isso eu peço ao Senhor, Senhor, renova dentro de mim o teu espírito todos os dias. Renova, Senhor, os dons. Senhor, guarda a minha mente. Quebra toda a fortaleza da mente. Senhor, tira o que é velho, o que não presta. Coloca coisas novas na minha mente. Isso, queridos, é uma mente renovada, uma mente aberta para Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Nós vamos orar, queridos, para que Deus renove a nossa mente a cada dia, a cada manhã. E à noite a gente vai ver mais algumas coisas que acontecem quando uma mente está debaixo de ataque. Pai, nós estamos diante do Senhor. Tua palavra, Senhor, é viva e poderosa. Senhor, a Tua palavra de 2 Coríntios 10, 3 até o 5 diz que a nossa luta é sobre-humana. Não é contra sangue nem carne, é contra fortalezas, é contra principados, potestades. Sabemos que o diabo tenta, Senhor, fazer uma verdadeira fortaleza na nossa mente. Mas o Senhor é tão bondoso, que o Senhor nos guarda também todos os dias, e nos livra de todo ataque maligno, de todo sofisma, de toda mentira do diabo. Renova, Senhor, dentro de nós o Teu amor, o Teu Espírito, a Tua bondade, a Tua graça. Não queremos, Senhor, ser capturados pelo inimigo. Não deixa, Senhor, o diabo fazer fortalezas na mente do Teu povo, da Tua igreja. Renova a nossa mente a cada manhã. Dá-nos, ó Deus, um novo ânimo. Renova a nossa fé. Derrama uma fé viva e poderosa na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito a cada dia, Senhor. Para que possamos enfrentar o dia mau. Para que possamos vencer as batalhas na mente, no coração, na nossa alma. Senhor, não deixe o inimigo capturar a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Esta manhã é uma manhã gloriosa. É a manhã em que as cadeias caíram por terra, as amarras foram rompidas, as fortalezas da mente foram destruídas. Toda mentira, todo sofisma do diabo que foi impregnado na mente da igreja, o Senhor tirou, arrancou. Queremos, Senhor, viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã plena. Dá-nos discernimento de espírito. Não deixa, Deus, o diabo nos enganar. Tu és o nosso Deus. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração. A tua fidelidade, aleluia.